Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite e a recepção bastante amigável. E realmente, Peter Sloterdijk é um autor no Brasil ainda pouco conhecido e algo que me motivou a aceitar essa vez um convite viajando de Sergipe até aqui, porque eu acho que o autor merece. E as ciências sociais, a filosofia, as ciências humanas no Brasil merecem ter mais contato com esse autor. Então, é uma certa missão que estou cumprindo, porque eu tenho que confessar, lendo Sloterdijk já desde os anos 80, vejo que ele teria algumas respostas para alguns dilemas, alguns problemas da realidade brasileira. É um autor de grande atualidade. Bom, dito isso, vou começar exatamente pressupondo que a leitura e o grau de conhecimento do Sloterdijk é relativamente modesto, dizer caracterizar em termos gerais algumas obras centrais desse autor, para em seguida me concentrar nessa questão do parque humano, da antropotécnica, da técnica em geral, porque Sloterdijk nós somente entendemos nesse contexto. Então, posso dizer que quem pretende ler o Peter Sloterdijk está bem aconselhado quando, antes de começar a leitura, se lembrar da inscrição sobre a porta de entrada ao inferno cunhado por Dante. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Não que Sloterdijk estimulasse o desespero ou a depressão, mas seu estilo argumentativo, seus neologismos, suas associações inesperadas, são formulações das quais frequentemente não sabemos se são irônicas ou sérias. Não são para alguém que tem a esperança de encontrar mais daquilo que já conhece. Se podemos dividir autores e suas leituras em previsíveis, o que não quer dizer fáceis ou superficiais, e se apresentarmos autores tão díspares como Kant, Marx, Weber e Habermas entre eles, podemos denominar um segundo grupo de autores como imprevisíveis. Entre esses incluiríamos autores como Nietzsche, Heidegger e Sloterdijk. Esses dois grupos de autores, ampliáveis por muitos outros, têm seu pendant no mundo literário. Quem seriam os autores previsíveis? Émile Zola, Thomas Mann ou Hermann Hesse, por exemplo. Quem seriam os imprevisíveis? Seguramente Günter Grass, com seu tambor grotesco, ou Gabriel García Márquez, na sua solidão de 100 anos. O que faz de um autor imprevisível? É simples. Lendo uma página dele, não podemos saber o que nos espera na próxima página. Quem lê pela primeira vez o Ser e Tempo e tenta prever o que Heidegger vai dizer no próximo capítulo ou na próxima página, faz essa tentativa em vão. O mesmo não acontece com Marx ou Habermas, que são de uma lógica e coerência interna, cujas conclusões que seguem suas argumentações anteriores se oferecem ao leitor devidamente preparado pelo próprio texto com certa facilidade. Com o imprevisível Sloterdijk podemos ficar à vontade. Não é necessário ler sua obra-prima, A Crítica da Razão Cínica, de 1983, obra filosófica mais vendida na Alemanha pós-guerra. Para entender, você deve mudar sua vida de 2009. Nem sua obra principal, As Esferas, precisa ser lida começando pelo primeiro volume. O próprio Sloterdijk recomenda começar com o terceiro. Assim preparado, começamos a folhear as milhares de páginas que Sloterdijk já publicou e descobrimos um mundo cheio de bolhas, tensões verticais, espumas, esferas e sistemas imunológicos e outras novidades no mundo do pensamento filosófico e social contemporâneo. Chamar Sloterdijk filósofo é uma opção. Não obstante, tem esse autor pouco em comum com a filosofia escolar
ensinada nas universidades. Sua obra se movimenta entre filosofia e literatura, ciência e arte. Além disso, se aventura como cientista político, sociólogo, teórico do design e historiador. Seguramente podemos descobrir ainda outras disciplinas que Sloterdijk percorre durante seus estudos do tempo contemporâneo, como, por exemplo, nas suas análises psicopolíticas dos 4 grandes monoteísmos, a saber, o judaísmo, cristianismo, islamismo e comunismo. O comunismo é monoteísmo? Para Sloterdijk, sim. O comunismo está para ele subsumido ao monoteísmo, pois tem uma característica decisiva em comum com ele. Como as grandes religiões monoteístas, também o comunismo é uma comunidade de excitados que cultiva, de sua maneira, o timos. Com o timos, amplia Sloterdijk a psicanálise erótica de Freud, pois resgata todos os derivados do orgulho, ambição, vaidade, fervor e ira. Analisar religiões enquanto comunidades de excitados ignora necessariamente aquilo que elas mesmas apontam como sua essência. A fé em Deus ou em algo transcendental. Não obstante, a perspectiva de Sloterdijk é bastante terrestre, pois a teologia da transcendência é para ele somente um recurso imunológico, localizável na última esfera do habitat do homem, que protege o mesmo contra as invasões da imensurável e incompreensível vastidão cosmológica. Já podemos ver que precisamos compreender um vocabulário próprio quando engendramos na obra de Sloterdijk. Somente nessas poucas linhas já importamos o timos, a psicopolítica, o fervor e ira e a comunidade dos excitados. E o sistema imunológico, para não esquecer as bolhas, a espuma e as tensões verticais. Graças ao Holger Dobeneck, dispomos sobre um guia, ou melhor, uma, como ele mesmo chama, introdução lexical no cosmos do pensamento de Sloterdijk, apareceu em 2006, com mais do que 200 verbetes que contêm palavras aparentemente insuspeitas como sociedade. A sociedade é para Sloterdijk uma espuma. O que quer dizer que a sociedade não pode mais ser entendida de fora, seguindo assim uma conceituação hierárquica e geral, como em Habermas ou Luhmann, precisando, porém, ser interpretado de dentro, como conjunto de subculturas, comunidades e redes, um conjunto de unidades isoladas, mas conectadas mediaticamente. Sloterdijk dedica à explicação e interpretação dessa espuma todo o terceiro volume das Esferas, onde apresenta, em mais do que 900 páginas, uma curiosa filosofia e sociologia do espaço habitado. Não seria exagerado dizer que Sloterdijk desloca a ênfase do pensamento contemporâneo de uma filosofia do tempo para uma filosofia do espaço. Com isso, não desvalida, mas complementa as reflexões que o precedem. Em primeiro lugar, a obra de Martin Heidegger, Ser e Tempo, publicado em 1927. Será que com isso conseguimos detectar a mensagem principal desse multifacetado autor? Será que Sloterdijk é um sociólogo do espaço? Na sua trilogia Esferas, depois de ter preparado o chão da sua argumentação por 644 páginas nas Esferas 1, mais 1013 páginas nas Esferas 2 e mais 261 páginas, os primeiros capítulos de Esferas 3, Sloterdijk começa a atacar o conceito central, não somente da sociologia stricto sensu, mas de toda a nossa época moderna, o conceito de sociedade. Os alvos da sua crítica são, em primeiro lugar, os contratualistas, que, na tradição de Hobbes, oferecem uma ficção, segundo ele, histórica teórica para fundamentar aquilo que chamamos sociedade. Segundo essa ficção, os homens cederam ao Estado parte dos seus direitos individuais, a saber,
o direito de usar a violência para se proteger. O Estado, na posse do monopólio dessa violência, pacificaria as relações entre os indivíduos. Em segundo lugar, Sloterdijk afasta a metáfora orgânica de sociedade, que desde a antiguidade representava a sociedade como um corpo onde cada teria sua função orgânica especial em benefício de todos os demais órgãos, incluindo seu próprio. Essas duas vertentes superteóricas, as contratualistas por um lado e as orgânicas e holísticas pelo outro, alimentam, segundo Sloterdijk, as teorias sobre a sociedade até hoje. Rawls, como Habermas, são identificados com a tradição contratualista, enquanto outras vertentes que valorizam a comunidade, a tradição cultural, o povo, etc., emanam da tradição holística orgânica. Sloterdijk não faz isso nesse lugar, mas seria fácil colocar Marx e os comunistas e identitários nesse lugar. O veredito de Sloterdijk é radical. Nenhuma metateoria sobre a causa de estar juntos conseguiu satisfatoriamente explicar o que ela pretende elucidar. Para o autor, os homens não estão juntos porque estão sendo guiados nesse intuito por princípios abstratos, sejam esses um contrato social ou a aceitação do seu papel orgânico ou funcional, mas porque encontram-se em situações ou contextos comuns. Os homens estão juntos no modo de seres que dividem o mesmo espaço. Consequentemente, uma topologia da coexistência precisa ser colocada no lugar de uma teoria da sociedade. Quem, depois de uma maratona de leitura de quase 2.000 páginas, ainda se perguntava aonde Sloterdijk queria chegar, vê-se entrando subitamente numa clareira que joga luz ao empreendimento herculano do autor. O autor quer nada menos do que contribuir para, como ele mesmo diz, uma teoria das multiplicidades espaciais que se aproxima ao enigma da síntese social como arsenal de meios de descrição situacionista, pluralista, associacionista, morfológica e, antes de mais nada, psicotopológico. Fim da citação. A unidade social aparece desta maneira como consequência ou como efeito de estar juntos no mesmo espaço. A unidade é poliperspectivista e vivida por vários seres inteligentes na mesma situação, pois é simbolizada diferentemente. A sensibilidade para a associação das pequenas unidades requer da teoria social uma análise da dimensão espacial, uma topologia da espuma, para citar a metáfora central desse empreendimento. Na sua teoria das esferas, à primeira vista curiosa, Sloterdijk parte do pressuposto que a vida humana acontece em espaços envolvidos por uma membrana. Isso é um sistema imunológico que dá proteção e sentido àqueles que vivem em microsferas, em bolhas, macrosferas, globos, ou esferas compostas e múltiplas, que é a espuma. Com a implosão da membrana exterior a todas as outras, isso é, o sistema imunológico transcendental, a espuma substitui a bolha única. Surge a associação co-isolada, também denominada isolação em rede. Sem comunicação direta e, ao mesmo tempo, sem uma separação efetiva, coexistem as bolhas, casais, mães com filhos, empresas, grupos de amigos, partidos, igrejas, etc., e formam a sociedade moderna. Partindo de uma inspiração em Heidegger e seu conceito de estar com, o Mitsein, e estar no mundo, in der Welt sein, além de uma referência ao Georg Simmel e sua percepção que o indivíduo é mais do que um ser social, Sloterdijk está realmente avistando terras novas. Para não dizer, o imprevisível autor se coloca fora do contexto de qualquer escola contemporânea e propõe o que muitos acharam impossível, um novo paradigma, não somente para a sociologia,
mas para vários departamentos adjacentes. Uma primeira exploração desse paradigma topológico leva a uma compreensão da antroposfera como espaço com 9 dimensões, a saber, o chirotopo, que abrange tudo aquilo que está à mão. O fonotopo, que gera um espaço onde os que vivem juntos escutam um ao outro. O uterotopo, que é uma ampliação da zona do cuidado materno e uma força centrípeta geradora do sentimento de pertencimento. O termotopo, onde os homens dividem as vantagens do fogão, respectivamente da sombra, garantindo a primeira experiência do conforto. O erototopo, lugar das energias eróticas e campo do ciúme. O ergotopo, onde um poder paternal ou clerical define um senso coletivo capaz de erguer grandes obras até o estresse maximal, a guerra. O aletotopo, onde um grupo guarda suas experiências e verdades. O tanatotopo, oferecido aos ancestrais, mortos, deuses e espíritos para se revelarem, e finalmente o nomotopo, que interliga os que estão juntos através de expectativas recíprocas, divisão do trabalho e cooperação. Apesar da percepção clara da crise da sociedade moderna, descrito por tantos autores dos mais diversos ângulos, ao ponto que Habermas podia denominar a sociologia como a ciência da anomia da sociedade moderna, Sloterdijk mantém uma perspectiva distraída. Essa distração não chega a ser um otimismo, mas avista um projeto civilizatório no horizonte da contemporaneidade espumante. Já Hannah Arendt, na Condição Humana, complementou o olhar heideggeriano na direção da morte e da finitude pela percepção da sua natalidade. Sloterdijk amplia essa perspectiva, que dá mais ênfase à vida do que à morte, na direção de uma topologia da relação, na verdade, da díade mãe-filho. Sua uterologia já começa no ventre da mãe e mergulha literalmente nos movimentos, sons e sentimentos daquele que está por vir. Uma parte da sua análise das bolhas é dedicada à análise do uterotopo, análise que, todavia, não deixa-se captar por simplificações feministas, pois o pai e instituições podem substituir a mãe, assumindo a função da mãe-dade. Aqui e em outros momentos, Sloterdijk mostra-se como filho do seu tempo e habitante de um pedaço de espuma, a Alemanha europeizada na virada do milênio, interpretado, não obstante, de maneira provocativa, bem-humorada e longe do mainstream. Apesar do seu sucesso no mercado editorial, dificilmente vai ser acompanhado por um novo ismo, essa vez com Sloterdijk como founding father. Difícil demais reproduzir seu estilo, cheio de neologismos, alusões poéticas e conclusões inesperadas. Todavia, o autor se oferece como divisor de águas, como nenhum outro entre os contemporâneos. Se procuramos um autor capaz de sacudir o mundo do politicamente correto, sem cair nas armadilhas moralistas colocadas pelos bons homens, o seu nome é Peter Sloterdijk. E exatamente essa função de ser divisor das águas mostrou o autor durante um evento que entrou nos anais ou na internet como Affair Sloterdijk, o escândalo Sloterdijk, o debate Habermas-Sloterdijk, apesar do fato que nunca houve um debate entre Habermas e Sloterdijk, mas um grande confronto entre adeptos de Habermas e o próprio Sloterdijk. O que aconteceu? O que estava na mesa da discussão na época, então em 1999, era um pequeno texto, tão pequeno, entre os milhares de páginas que Sloterdijk já escreveu, que podemos
sem denigrir o autor, dizer que isso é dos textos menos importantes que o Sloterdijk já escreveu. É o texto Regras para o Parque Humano. Né? É um texto, inclusive, já apresentado 2 dias antes do escândalo, em outra ocasião, repetido pelo Sloterdijk no Schloss Elmau, na presença de muitos especialistas, filósofos, historiadores, especialistas tanto em Heidegger como em Platão, como em Nietzsche, e dos presentes, o que consta, ninguém se escandalizou, porque o Sloterdijk retoma até filosoficamente relativamente exigente, um texto hermético, é a primeira vista que não se oferece como um politicum, assim dizer. Ele discute a velha carta de Heidegger, o Humanismusbrief, né, carta sobre o humanismo de Heidegger, discute a questão do humanismo e revide, né, alguns aspectos dessa crítica ao humanismo que Heidegger aí apresentou. Né. De certa maneira, dialogam tanto Heidegger como Sloterdijk também com um outro, né, não mencionado, né, o Jean-Paul Sartre, né, que apresentou um pouco antes da carta do Heidegger o existencialismo como humanismo. Né. Então, a crise do humanismo tem um bastante abstrato, que todavia deixa uma questão clara. O humanismo, ele tem 2 grandes adversários, assim dizer, e os humanistas sempre reagem com certa sensibilidade quando um dos 2 sobe o palco. O primeiro adversário do humanismo é a teonomia, né? A teonomia ou o teocentrismo, lógico, né? Quem coloca o homem no centro, no humanismo, diverge, né, de uma visão do mundo que coloca Deus no centro. Né? Então, o teocentrismo e antropocentrismo divergem e o humanismo, então, tem com a teonomia suas dificuldades, como inclusive com e aí o segundo, mais jovem adversário, com a ontonomia. Ontonomia que coloca, um pensamento então, que coloca o ser no centro. Né? Procedimento que também delega ao homem um lugar de ser entre outros seres. Isso então seria a perspectiva de Martin Heidegger. Né? Então, tanto a teologia como a ontologia fundamental de Heidegger se chocam com o humanismo ou colocam o humanismo numa crise. Né? Uma reflexão que nos remete até ao Platão, e etc. Eu digo, sim, podemos discutir sobre isso, mas isso não foi o que escandalizou a mídia na época, em 99. A mídia se escandalizou mostrando uma idiosincrasia típica para sociedades modernas e típica também e bem especial, bem específica para o público alemão da época. Né? Primeiro, o que aflorou aí foi, assim dizer, uma luta entre gigantes. Né? Habermas, o spiritus rector de ataques ao Sloterdijk, Habermas entrou em contato com jornalistas, apontou para palavras usadas no texto e incentivou ex-orientandos, agora em posição em jornais, no Spiegel,
no jornal Zeit, em lugar de destaque, né? Assoya e Mohr, né, na época, incentivou esses de abrir, né, abrir uma frente, assim dizer, né, argumentativa ou retórica contra Sloterdijk. Sloterdijk tinha que ouvir até que ele estava usando e abusando de uma retórica fascista. Né? Fascista. Isso foi dito assim. Isso realmente nós precisamos uma observação de segunda de segundo e terceiro grau para entender, né, essa paranoia que tomou conta da Alemanha no outono de 1999. Por um lado, nós temos então uma luta entre sucessores, assim dizer, da escola de Frankfurt, né? Eu diria, o próprio Sloterdijk pode ser lido e visto como mais perto da primeira geração da escola de Frankfurt do que o próprio Habermas, que por si só já gera um certo desconforto para o Habermas, né, que era assistente de Adorno e sempre está sendo apresentado né, como segunda, né, representante mais importante da segunda geração da escola de Frankfurt. A terceira seria Alex Honneth e alguns outros desse tipo, né? Sloterdijk agora entra de forma bastante atravessada nessa tradição, porque não faz parte do clã dos habermasianos. Por outro lado, compartilha muitos argumentos, ou alguns argumentos importantes de Adorno e Horkheimer sobre a crítica da razão cínica do primeiro grande livro do Sloterdijk. Ainda muito, sentia ainda muito, até no estilo, né, a influência de Adorno, a relação crítica com a razão, a crítica à razão iluminista. Isso tudo aflora nessa crítica da razão cínica, mais uma vez. E todavia, o Sloterdijk não tenta uma reanimação da teoria crítica. Quando ele rebate os argumentos jornalísticos, né, de ser fascista, de ser da direita, etc., né, ele coloca como título, em cima dessa resposta, a teoria crítica está morta. Em alguns primeiros parágrafos, ele critica diretamente, nominalmente, os jornalistas que o criticaram, que chamaram ele de fascista, nacional-socialista, etc., e para dizer logo, né, interrompendo, né, o fluxo da escrita, né, caro senhor Habermas. E a partir daí, ele só ataca diretamente o Habermas, porque vê, primeiro, né, politicamente, todo esse escândalo insuflado pelo próprio Habermas, e, em segundo, vê exatamente na teoria, né, que Habermas apresenta, uma teoria morta, a teoria da comunicação, da ação da ação comunicativa, para Sloterdijk fracassou e somente tinha um valor museal, né? Então, isso foi a crítica de Sloterdijk, que mostra como, né, então, de certa maneira, esse escândalo é só interessante quando nós analisamos isso a partir de do nível mais alto, distanciado do conteúdo do Parque Humano, né? Parque Humano, esse escrito. Na Alemanha, na época pelo menos, você não podia usar a palavra seleção, que o Sloterdijk usou,
Imagine, seleção, até o time de futebol no Brasil chama-se seleção, né? Na nossa seleção, na Alemanha, a seleção lembra Auschwitz, lembra a seleção dos racialmente impuros na rampa de Auschwitz, seleção. Ele falou sobre a seleção, usou a palavra, mas não no sentido dos nacionalsocialistas. E também se referiu à técnica a serviço do melhoramento do homem, ou do automelhoramento. E também lembrou que hoje nós estamos numa situação onde essa tentativa de melhorar o homem, tecnicamente até, envolve melhoramentos genéticos. E com isso, era claro, né, para Habermas e outros, que isso era uma defesa do programa de eugenia do nacionalsocialismo, né, da destruição da vida que não merece ser vivido, etc. etc. Né. E tudo terminou numa grande histeria midiática. Né. Nós temos listas de artigos hoje em dia. É curioso, depois de 15 anos a gente até nem se envolve mais nessas emoções. É interessante estudar isso como um evento midiático. E o próprio Sloterdijk hoje analisa isso também. Assim, ele diz que a causa desse tumulto era insignificante. O que é significante mesmo é o desenrolar de um escândalo. E assim, analisando esse escândalo que ele mesmo envolve, ele nos mostra como a sociedade moderna é interligada, como os membros da sociedade moderna estão interligadas pela mídia, né? Pela mídia, sem a mídia, essas nossas sociedades iam cair em pedaços, não teria mais nexo. Como já foi dito, nós vivemos em coexistências isoladas, né? Intermediadas somente pela mídia. Né? E essa mídia, às vezes, consegue transformar comunidades em comunidades de excitação. E sociedades inteiras, frequentemente, se transformam em comunidades de excitação pelos motivos mais variados. Nesse caso, foi esse motivo. Né? Você não pode usar a palavra seleção, não pode usar a palavra antropotécnica, etc. Mas também outros exemplos afloram diariamente. No fundo, nós, nessa perspectiva de Sloterdijk, nós decidimos diariamente o que nos une através daquilo que nos escandaliza junto com os outros. Assim dizer, né, o jornal da noite, o telejornal da noite, faz propostas de escândalos, e se nós topamos, e se nós achamos como os outros, né, isso não pode fazer com a Petrobras, né, aí nós já entramos numa comunidade de excitação, né, e isso nos une com os outros. Né. Claro que isso tem um alto grau de irracionalidade. Né. Bom, passando para a questão propriamente dito, da técnica em Sloterdijk. A técnica mencionada aqui já na combinação antropotécnica, a técnica para Sloterdijk é algo que nós encontramos até na natureza. A técnica para ele não é somente um artefato, um microfone, uma xícara, coisa desse tipo. A natureza para ele é um ensemble de biotécnicas. A própria natureza é um ensemble de biotécnicas. Cada planta tem sua técnica de crescer, de aproveitar melhor a fotossíntese, a água, etc., de se agrupar com outros em ecossistemas, etc. Animais têm a sua estratégia de sobrevivência, biotécnicas. Né? Isso também, assim dizer, não é uma novidade. Nós temos nos anos 20, na filosofia antropológica,
já em Spengler, mais precisamente em Plessner e Gehlen, Arnold Gehlen, uma interpretação semelhante. O Plessner vai nos dizer, né, o homem é artificial por natureza. O homem é artificial por natureza. Né? Como para Sloterdijk a natureza é técnica por natureza. Né? Assim, na perspectiva de Plessner, Sloterdijk compartilha isso, essa é a escola dele, da onde vem essa argumentação. O homem é artificial por natureza. Significa o homem, o Homo sapiens, é impensável sem as extensões técnicas. E aí Sloterdijk vai em vários momentos desenvolver a técnica como extensão do corpo humano. Uma argumentação semelhante. Gehlen disse nos anos 20 que o homem é um ser deficiente que compensa as faltas de garras, produzindo facas, que compensa a falta de uma pele grossa, de um couro grosso, produzindo roupas, compensa as asas que ele não tem, produzindo aviões, e compensa o seu andar lento, né, produzindo ou usando cavalos e produzindo carros em seguida. Então, em Gehlen, a técnica é uma compensação de deficiências do corpo humano. Sloterdijk, inspirado por isso, não compartilha plenamente isso, mas a tese dele que a técnica é uma extensão de órgãos do homem vem dessa perspectiva, né? Não é algo externo ao corpo. Né? Então, vendo assim, a técnica também não assusta, ela não assusta porque sempre fazia parte do homem. O microfone, né, substitui, amplia as duas mãos, né, frente da boca. O anfiteatro é uma construção, né, entre gregos de aumentar o volume da voz. Né. A casa, uma bolha. Né, sem essa bolha, o homem dificilmente sobrevive os próximos meses. Proteção contra frio, contra calor, contra chuva, etc. Então, o homem é artificial por natureza. O homem, segundo Sloterdijk, ele vai desenvolver a técnica como extensão da sua própria organicidade. E, claro, usa ou constrói essa extensão para tirar o peso de certas do trabalho, de certas tarefas, né, que o homem tem que cobrir para sobreviver. Né? Assim, o homem vai primeiro criar assim ele chama proletariado animal. Ele usa os animais para trabalhar para ele, para diminuir o peso do trabalho. Depois ele vai escolher homens para trabalhar para ele. Mas antes disso, ele tem que mostrar que esses homens que trabalham para ele não são homens. Né? Então, é a exclusão, né, de escravos da sociedade dos homens. Né? São os outros. Não são seres humanos, é o Homo sapiens que trabalha para o Homo sapiens. Depois, isso para Sloterdijk já são procedimentos técnicos, são estratégias de diminuir o peso do trabalho. Né? Claro, para nós, hoje em dia, ainda menos, um pouco técnico, né? Mas são estratégias organizacionais, né, que estão historicamente na raiz. Né? De quê? De usar depois a água para diminuir o trabalho. Né? O vento, o fogo, né? A madeira, o carvão, até que ele chega, né, ao fogo nuclear, as bactérias, genes, o sol, etc. Né?
Então, esse procedimento, esse olhar, ver a história da humanidade, do Homo sapiens, né, como um aperfeiçoamento dessas extensões técnicas da organicidade do homem. A técnica, nessa perspectiva, nunca é algo estranho. Por isso também o Sloterdijk não argumenta a partir, né, de uma posição tecnofóbica ou tecnocrítica, radical, né, tecnofóbica, né, uma perspectiva que nós ouvimos frequentemente. Não, ele vai dizer, não, tecnofobia não acerta a problemática. A problemática é que nós temos que olhar para as técnicas e perceber que até agora sim nós convivemos com uma técnica que podemos chamar alotécnica. É uma técnica grosseira, rude, que frequentemente trabalha contra a natureza. Contra a natureza. Né? O que nós temos que fazer seria desenvolver uma técnica que imita procedimentos naturais. Assim dizer, homeotécnica, né? Usando essa alopatia, né? Homeopatia, a alotécnica e a homeotécnica. Claro, assim, que para Sloterdijk não existe uma fuga da técnica ou uma volta à natureza, ou o que nós achamos que é a natureza. Ele diz que a técnica é o único caminho. A questão é o que nós fazemos com ela. Mas assim, uma posição radical contra a técnica é impossível. Com isso também, Sloterdijk se distingue bastante do muito referenciado Martin Heidegger, né, como nós sabemos. Heidegger, na questão da técnica de 53 e em outros escritos, vai nos mostrar que existe um desocultamento técnico específico para os tempos modernos. E esse desocultamento técnico chegou finalmente ao fogo nuclear e chegou a ameaçar, escrito isso no fim dos anos 40, início dos anos 50, chegou a ameaçar a existência do ser humano e da humanidade como toda. Heidegger ficou parado. A filosofia da técnica de Heidegger é caracterizada por uma certa passividade, onde ele espera no abismo, nessa beira do abismo, onde a técnica moderna nos deixou, e espera do próprio ser alguma revelação, alguma mudança, alguma redefinição do destino do ser humano. Quem conhece Heidegger tem que realmente concordar com as observações de Sloterdijk, que com isso nós realmente ficamos sentados na beira do abismo. E ficamos lá. Heidegger não nos leva, apesar da sua realmente perspicaz crítica filosófica da técnica moderna, não nos leva a alguma saída prática, política ou técnica. Sloterdijk supera, nesse caso, o Heidegger. Ele é proativo. Ele diz que sim, nós temos que diferenciar. Heidegger tem razão, mas nós temos que diferenciar entre as técnicas e criar sistemas imunológicos que, mais uma vez, selecionam, né? Selecionam técnicas alotécnicas, diferenciam alotécnicas de homeotécnicas, técnicas apropriadas e técnicas inapropriadas.
Com isso, então, Sloterdijk abre um caminho que em Heidegger dificilmente podemos avistar. Bom, de repente nós continuamos discutindo, dialogando um pouco sobre aspectos que mais interessam, porque o que Sloterdijk nos oferece é tão gigante que eu mesmo nem sei o que seria agora mais interessante para o público, né? Se vocês têm interesses especiais, perguntas ou já contestações, vamos dialogar um pouquinho e continuar assim com a apresentação dessa obra de Sloterdijk e com seu entendimento da técnica do parque humano e do seu significado entre os autores contemporâneos, né?